dias, cerca de 32 brasileiros tiram a própria vida. No mundo, uma pessoa morre a cada 40 segundos. Os dados são do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Símbolo da luta contra o suicídio e pela valorização da vida, o Setembro Amarelo é um movimento que tem por objetivo levar conscientização sobre o problema, trazer esclarecimentos e quebrar tabus e mitos que rodeiam esse tema. Afinal, em 90% dos casos, o suicídio poderia ser evitado. Para conversar conosco sobre o assunto, recebemos no Vitalidade de hoje a psicóloga e professora da Universidade Fevale, Maria Lúcia Rodrigues Langoni. Com mestrado em Diversidade Cultural e Inclusão Social, ela tem vasta experiência em áreas como tratamento e prevenção psicológica, doenças neurológicas, ansiedade, depressão e qualidade de vida. Professora, seja muito bem-vinda então aqui ao nosso programa Vitalidade, debatendo esse tema tão importante, mas ao mesmo tempo cercado de tantos mitos, que é o suicídio. Obrigada pela oportunidade, eu agradeço. Acho que é um tema muito importante. E principalmente na questão do tabu e pelo incentivo a buscar ajuda, né? E poder trazer a diferença. Se dizia que falar em suicídio poderia aumentar o número, é o contrário, né? Dependendo de como se fala. Então, falar sobre prevenção, falar sobre aonde a pessoa pode buscar ajuda, previne o suicídio. O que poderia ter é as notícias da mídia, notícias colocadas de forma muito agressiva, que poderiam então estar corroborando para que outras pessoas cometessem o suicídio. Mas falar sobre, estar perto, ensinar aonde buscar ajuda, trabalhar com os familiares, né, nas escolas, nas organizações do trabalho, é uma forma de prevenir o número e o risco do suicídio. Em 10 de setembro, então agora, se celebra o Dia Mundial de Luta contra o Suicídio, mas as atividades, sejam elas realizadas por entidades públicas ou privadas e também encabeçada pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? O Setembro Amarelo, ele busca justamente fazer campanhas, divulgar informações de onde procurar ajuda e trazer outros esclarecimentos, então, a respeito desse tema, porque, afinal, 90% é um índice bem alto, né, dos casos poderiam ser evitados. Qual a importância que você acha, que você acredita que tenha, então, um mês dedicado inteiro, né, para trazer essas informações para a sociedade? Acho que, em primeiro lugar, a gente poderia falar do acolhimento, né? A pessoa, quando escuta que existe um espaço que muitas pessoas têm essa ideação suicida ou já tiveram em algum momento da vida, que existe um espaço para buscar ajuda, isso torna para a pessoa um acolhimento. Então, ela não se sente sozinha naquela situação. E vai também entendendo que se 90% desistem, né? Então é possível que ela também desista. E principalmente porque a pessoa pode encarar que ela não quer tirar a vida dela, mas ela quer tirar algo que está insuportável na vida dela naquele momento. Então, a mobilização do Setembro Amarelo, ela é importantíssima, deveria ser quase obrigatória pelo número que temos, né, de suicídios no nosso país e no mundo, para que a gente possa, então, trazer para essas pessoas um espaço de liberdade, como a busca pelo CVV, o Centro de Valorização à Vida, a busca dos postos de saúde, hospital, do profissional da psiquiatria, da psicologia, mas também a referência dentro das escolas, dentro das empresas, não precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra. Acho que essa mobilização do Setembro Amarelo, o dia 10 específico, traz a oportunidade de qualquer um de nós, diante de um desabafo, de um sujeito que tu conheça ou não, poder acolher e ter um direcionamento. Então, se não existe esse dia específico, as pessoas ficam com medo e não sabem o que dizer. Então, deixam a pessoa embora, acham que não é de verdade, que se está falando não vai cometer. E a gente é um dos sabe... principais erros, né? Que se a pessoa está dando sinal, ela teve coragem de se abrir, alguma coisa está errado, né? Então, ela está dando um sinal de que precisa de ajuda, está pedindo ajuda, né? Então, a vergonha dos familiares, não é vergonha ter depressão,
não é vergonha, né? Nem para a família, nem para a pessoa. E depressão não é frescura, né? Não é depressão é doença. Costumo falar que tu tem um carro na garagem sem gasolina ou com pouca gasolina na reserva, tu vai andar uma quadra cheio de medos, né? E sem gasolina tu não anda. Na depressão é como se a gente estivesse com um carro que está sem essa gasolina. Então, equivocadamente as pessoas dizem, melhora, reage, tu precisa te ajudar. Também a pessoa não se ajuda. E isso é um erro total. A pessoa não consegue naquele momento ver outras possibilidades. Ela não tem força, então precisa ser reconhecido. Eu estou vendo que tu estás sem força. Eu vou te ajudar. E a ajuda é a busca por profissionais, né? É a psicoterapia, é muitas vezes a terapia medicamentosa, as duas juntas, e o apoio da família. Eu diria que se tu tem um familiar ou tem uma criança, um adolescente, ou mesmo no trabalho, que refere a ideação suicida, é muito importante que a gente não fique perguntando se ele tem um perfil ou não, que a gente escute e tome as providências, que é chamar um familiar e não deixá-lo sozinho, porque a família precisa também ser orientada. Eu acho que o número do CVV ajuda muito nisso, porque eles podem orientar o familiar, qualquer um de nós que estivermos numa situação, né, onde encontramos alguém desabafando sobre a sua vontade de cometer o suicídio, onde a gente pode ligar e conversar junto com a pessoa. Né? Até porque o CVV é sigiloso, então muitas pessoas podem ter vergonha de se expor, de expor os seus problemas, mas falando com um voluntário de um centro de valorização, do Centro de Valorização da Vida, a identidade é mantida sob sigilo, né? Isso, então ajuda a acolher e para a gente ter noção de que se 90% a gente pode evitar, é porque é uma questão de tabu. A gente está deixando de falar sobre isso e deixando de ver que isso é um problema que é da sociedade. Então, é de cada um de nós, de cada indivíduo, saber o que fazer nessa situação. No início do programa, nós trouxemos os dados de quantas pessoas cometem suicídio. No Brasil, 32, né? E no mundo, a cada 40 segundos, uma comete suicídio. É um número bem expressivo. Nós também temos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que 10 a 20 milhões de pessoas tentarão suicídio nos próximos anos, né? Então, falar sobre esse tema é uma questão de saúde pública, né? Que interessa tanto as famílias, mas também o governo. Isso. Nós chamamos na Universidade Fevale, no Centro Integrado de Psicologia, tivemos uma palestra com a equipe do CVV e foi muito importante, porque é uma equipe que está mobilizada, direcionada, especializada nesse acolhimento e que as empresas podem chamar, as escolas, e encontrar também profissionais que sejam multiplicadores do manejo da ideação suicida, né? Quando o sujeito te conta, né, ou tu percebe sinais importantes pelo que ele coloca na mídia, pelo que ele está postando. Hoje em dia, nas redes sociais, né, no Facebook, teve até um caso que a pessoa foi postando, queria fazer, mas por algum motivo foi desacreditada e acabou que ela se suicidou mesmo, né? Isso. Então, é importante estar alerta a esses sinais. Que tipo de sinais você acredita, assim, que uma pessoa que está prestes a emitir, a cometer suicídio, daria seja para os familiares ou para os colegas de trabalho? E se o suicídio também pode ser alguma coisa silenciosa, assim, a pessoa não fala e acaba cometendo o ato? Vou começar pelo silencioso. Sim, pode ser silencioso, né? O isolamento social de uma pessoa pode indicar uma crise grave que ela esteja passando, a perda de um emprego, de um relacionamento, morte de um ente querido importante, e quadros de depressão crônicos, né, onde o sujeito muitas vezes não avisa. Mas a gente pode olhar esses indícios de que ele está mais sozinho, né, mais isolado, ficar de olho nisso, precisa tratar. Mas são casos onde está esses 10% que a gente não consegue. Então, é uma minoria que é silenciosa. A grande parte dá sinais e avisa, comenta com um colega, comenta com um amigo, com um professor. A pessoa vai dando alguns sinais de que não aguenta mais, de que está cansada, que é insuportável, que não vê futuro, que não importa para ninguém. Então, para quem essa pessoa estiver dizendo, deve recorrer imediatamente, chamar os familiares. E algo que é muito importante, né, a gente se colocar no lugar do familiar que vai ser chamado. Não posso te chamar e dizer, olha, teu filho está aqui dizendo que vai se matar, te julgando, deve ter alguma coisa errada nessa família.
Não interessa o que tem. Interessa é orientar essa pessoa como ela pode, né, fazer o manejo e o tratamento desse filho. Então, acho que o acolhimento, né, quebrando esse tabu, o acolhimento do sujeito, olha, o que interessa ali é que ele está planejando ou está com uma ideação suicida e a gente precisa acolher. É importante saber que qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode. Né? A gente vai falar de algumas psicopatologias que estariam mais propensas, mas qualquer um de nós, num momento de colapso, né, de crise intensa, poderá ter, né, essa ideia ou passar ideias, né, suicidas pela cabeça. Aqui você falou, e nós temos os dados, né, que depressão, esquizofrenia, o uso, a ingestão de álcool, né, tem que ser um fator agravante para os casos de suicídio, mas também está relacionado ao transtorno bipolar, né? E também, como você falou, que muitos suicídios são realizados por impulso ou por pessoas que se encontram em colapso, seja ele financeiro, né, amoroso, ou também pessoas vítimas de algum tipo de discriminação ou violência. Nós tivemos um programa há pouco que falou sobre violência contra a mulher, né, mas também discriminação de gênero e também discriminação sexual. Então, tu tocas num assunto bastante delicado e esses casos é muito importante que tenha a intervenção da psicoterapia, né? Então, o psicólogo e o psiquiatra são essenciais ali, porque a gente está falando muitas vezes de uma cultura religiosa aonde o sujeito precisa seguir aquilo que os pais querem, onde aquela esposa tem que ser aquilo que o marido quer. E muitas vezes na violência doméstica é aconselhado que a pessoa reze, que ela ore para que o cônjuge, né, melhore. E então a pessoa continua se submetendo e não vê soluções, ela está orando e Deus não está atendendo. Então esse é um risco, né? É buscar uma saída, uma outra saída. O medo da mulher de ser sozinha, o medo de não ser aceita pela sociedade, de só se ver enquanto uma mulher bem-sucedida se tiver marido e filhos, ainda é outro mito e outro preconceito que faz com que ela se submeta às relações amorosas muito violentas. Não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência moral, a sexual, né, e a própria violência patrimonial, que podem estar colaborando, então, para que esse sujeito não veja outra alternativa, né? As questões de gênero também, então, a orientação sexual, né, onde o sujeito precisa falar que é gay para os pais, ou precisa assumir um namoro e não consegue, pelo medo de não ser aceito, de retaliação, e aí o sujeito quer matar aquela impossibilidade de encontrar o seu desejo, de encontrar o seu caminho, aquilo que seria o que ele quer seguir na vida dele. Então é importante o trabalho aí da psicoterapia, chamando os familiares, porque nenhum familiar quer que o seu filho cometa suicídio. E muitas vezes eles continuam pressionando, porque nós sempre pensamos que nós sabemos o que é melhor para o outro, né? Principalmente quando se trata de cônjuges, de filhos ou pessoas muito próximas. Então, entender que o outro tem direito de pensar diferente, esse processo de diferenciação é muito importante. Então, nesses casos onde há ideação suicida, o suporte à família é uma condição sine qua non para que o processo, né, de evitação seja bem sucedido. Porque a família também precisa dessa orientação, também precisa de um apoio psicológico, porque é uma questão dolorida, né? Sim. E além disso, nós temos aqui a dor, todos os outros sentimentos a gente expressa, a alegria, o orgulho, o amor, né? A dor também ela precisa ser expressada, por isso a importância de participar e de não ter um preconceito em relação a terapias, por exemplo. Isso, porque foi um mito muito tempo, né? De que quem fazia terapia tinha problemas graves psicológicos, né? Eu digo um mito porque psicólogos e psiquiatras precisam se tratar para seguir no exercício da sua profissão com competência. Então, quer dizer que a psicoterapia é um auxílio para o sujeito fazer as travessias dele na vida, atravessar os momentos difíceis. O ciclo vital todo apresenta momentos difíceis. Importante também colocar essa questão da dor. Me lembro agora do filme Divertidamente, né, onde a alegria queria que a tristeza sumisse, né, a tristeza era culpada de tudo.
E dando spoiler do filme, né? A tristeza salva a cena, né? Ela salva a história. Não quer dizer, as emoções precisam todas ser aceitas e expressadas. Quando a gente perde algo muito importante, algo sonhado, idealizado, como a gente não vai ficar triste? Isso não é depressão. Claro que se eu sou depressiva e me acontece algo muito triste, pode agravar o meu quadro de depressão. Mas a dor, que é esse mito atual do século XXI, que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser lindo para sempre, a gente tem que estar bem com a vida, a gente precisa vender felicidade, né? E, na verdade, a gente pode ter momentos felizes, mas nós temos muitas situações, né, no mundo, ao redor de nós, que atentariam a gente para que a gente pudesse se sentir um ser social que pode estar feliz. Mas felicidade como uma coisa o tempo todo seria drogadição, e assim mesmo seria só nos primeiros momentos da droga, em seguida viria a parte ruim. Acho que tu tocaste na questão do alcoolismo, né? Mas o alcoolismo, o alcoólatra ou a alcoólatra pode estar se medicando com o álcool para a depressão, né? Então a gente precisa entender que a dependência química tem uma comorbidade, quer dizer, tem uma questão psicológica, psicopatológica, algum transtorno de personalidade, alguma depressão, que leva o sujeito a buscar ali, né, segundos de prazer, numa tentativa de remediar a dor e o sofrimento que está sentindo, né? Então, acho que não podemos ter preconceito também, existe muito, né? É um vagabundo, né? Aquela pessoa não tem cara de pau, né? E não, a pessoa tem uma doença, né? E, então, orientar a família é muito importante, seria na dependência química, a codependência, né? É como se o familiar estivesse tão acostumado a conviver com a depressão, com o alcoolismo ou outra droga, que quando a pessoa chega em casa, a própria família o coloca em situações de pressão e a pessoa agrava o seu quadro. Não por mal, né? Mas sim porque a gente poderia pensar na herança que a gente tem de geração em geração. Na psicologia a gente pode chamar de herança transgeracional, né? Que é a transmissão psíquica que se passa de forma invisível. E eu costumo brincar em sala de aula que tu pode ser minha filha e eu te digo, filha, tu nunca vai beber. Filha, teu vô era um horror. Filha, olha o álcool, não olha aquelas pessoas. Eu passo a vida inteira te falando de álcool. E aí tu cresce, adolescente, tem lá uma crise amorosa, né? O adolescente nunca mais vai ter vida, né? O primeiro amor que... E vai beber. E aí tu diz, mas eu fiz de tudo. Não, eu pontuei o álcool o tempo inteiro. Então, isso se passa de forma invisível porque, em geral, as pessoas rechaçaram aquele sujeito. E aquilo que foi colocado de fora vai ter que ser resolvido em gerações seguintes, né? Porque a gente sente uma culpa quando a gente exclui, exclui um familiar, quando a gente não consegue entender a perspectiva dele. E isso acontece na depressão, nos casos de suicídio, que as famílias ocultam muitas vezes, né? Aquele vô, aquela avó, então aquilo fica silencioso, ninguém fala, né? Mas como que foi o vô e a avó? Fica aquele silêncio. Mas daí alguém te diz, mas tu é bem parecida com a tua avó e com o teu vô, né? E tu, o pai, a mãe, os familiares já ficam olhando, ai meu Deus. Então não falam diretamente, mas falam com os gestos, com o olhar, com o tom de voz, e isso precisa ser falado, né? Sim, cometeu suicídio, porque naquele momento não tinha ajuda, ainda era um tabu, tinha todos os mitos e as pessoas, então, não tinham esse recurso, né, de poder se sentir acolhida e falar do seu sofrimento. Então, é muito importante que se fale, né, sobre o sofrimento e sobre a dor. A única forma de elaborar um luto é falar sobre ele. E nesse sentido que você falou da palavra luto, na perda de um familiar, né, é importante viver esse luto, porque às vezes a pessoa, não, sou forte, tá tudo bem, né, e acaba não se permitindo viver um momento de recolhimento, de choro, né, de expressão dos sentimentos, mas mais tarde isso pode influenciar para uma possível depressão e até um ato como suicídio. A gente corre mais riscos, né, de tornar esse luto um luto complicado, né? Um luto normal, ele tem 6 meses até 2 anos, o sujeito vai passando pelo luto e vai tendo etapas, né? Vai ter um choque, negação,
depressão, barganha, até ele chegar na aceitação. Mas essas fases elas vão e voltam, elas não são lineares, né? Que tu começa lá no choque e vai chegar na aceitação. Então, se eu não expressar em palavras, se eu não puder dizer da dor, essa dor guardada volta, né? Ela vai cobrar um espaço para vir para fora. Fico muito preocupada quando, né, pais que perdem filhos e logo são medicados para não sentir a dor, né? Então, a medicação nesses casos é se o sujeito já tinha um quadro de ansiedade grave, de depressão ou alguma outra comorbidade, alguma outra psicopatologia. Aí sim, vai ser avaliado pelo psiquiatra se precisa medicar. Mas a dor da perda, essa não tem que medicar, ela precisa ser vivida. O que dói no início da perda é porque parece que nada mais vai acontecer, que tu nunca mais vai ver aquilo ou a pessoa, e aquilo é como se tivesse tirado uma parte de ti, então há uma devastação. E há um tempo até que o sujeito entende que aquela pessoa não foi embora, né? Que aquele objeto, porque o amor fica guardado dentro da gente, o amor não vai embora, né? Se aquele familiar estivesse morando no outro lado do mundo, a gente estaria feliz porque ele está vivo. Então, tudo que a gente viveu, a nossa memória, vai estar gravada. Só que no início não é assim, né? No início, todas as fantasias, todos os projetos de vida que a gente tinha com aquela pessoa, seja por uma separação, seja por morte, vão por água abaixo. Eu vou dar o exemplo do carro de novo, né? Um carro está andando a 170 por hora, quando ele bate, o choque do sujeito é de 170 quilômetros. O impacto que ele tem. Então, o que morre ali no sujeito? Morre todas essas expectativas, todos esses projetos. E precisa um tempo para elaborar isso, precisa falar. Porque é difícil. É difícil. E as pessoas fogem, mas fogem porque não sabem como fazer e porque querem negar que pode acontecer consigo mesmo. Né? Se tu me conta, eu vou sair, né? Porque se tu está perdendo uma coisa, eu também posso perder. Então, também essa evitação. Bom, se eu tenho um amigo, um familiar que perdeu alguém, ficar com ele, ouvir ele, não vai fazer com que eu perca alguém. Então, tem alguns mitos também que a gente carrega que são importantes serem desmistificados. E acho que o Setembro Amarelo pode ajudar a falar de morte, né? Que é uma fase do ciclo vital que a gente nasce negando a vida toda e que deve correr dentro do seu ciclo natural. O suicídio seria bloquear esse ciclo natural, mas para isso precisa falar dela, né? Para encerrar esse primeiro bloco, então, nós temos aqui que muitas pessoas que tentaram o suicídio, eles se arrependem, não conseguiram, né, se arrependem logo após a tentativa. E que muitos relatos que não queriam morrer, eles queriam acabar com a dor. Então, nesse sentido, toda a importância que você falou desse primeiro bloco de saber acolher. Se alguém chegar, eu não tenho uma preparação, por exemplo, do CVV, que tem palestra, tem reuniões que ensina, né, uma troca de experiências de como conversar com a pessoa. Mas eu tô e um colega meu de trabalho chega, ou um familiar, a maioria das pessoas vai querer dar um conselho, né? Uhum. O que também é difícil. Como reagir, como se portar, como eu posso agir mesmo para melhor poder ajudar então a pessoa que procurou a mim, porque se ela me procurou, alguma confiança ela deve ter em mim, né? Então, aí entra um trabalho da empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, dar conselho, sai disso, reage, é algo talvez naquele momento um pouco adequado. O que se faria? Escutar e dizer, eu não vou te deixar sozinho, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo. Tu vieste até a mim. Eu vou te levar até alguém que vai ficar contigo até tu tratar e entender que tu está muito bravo com alguma coisa que está acontecendo. E validar para a pessoa. Eu te entendo, porque muitas vezes a gente acha na vida da gente que aquilo que é da vida do outro é uma bobagem. Mas nós também temos as nossas bobagens. Então, poder acolher e dar valor àquilo que o sujeito está falando. Não deixar sozinho. Então, chamar um familiar, orientar que peça ajuda para o CVV, para o próprio familiar, também ser melhor instruído no que fazer, procurar ajuda, emergência, e ficar grudado 24 horas. Quando eu digo 24 horas, é essa orientação que tem que ter na escola, no trabalho, na rua, onde tu encontrares alguém
Já me aconteceu uma situação de encontrar alguém, eu estava fora do meu horário de trabalho, mas estava pela instituição. Naquele exato momento eu tinha alguns compromissos. Imediatamente, eu não estou no horário de trabalho, mas eu estou no horário de ser humano, 24 horas por dia. Eu fiquei com essa pessoa. E fiquei até que um familiar veio, pôde acompanhar, explicar. Então, o que eu senti do familiar? Ai, mas o que a gente fez? Ai, mas não fez nada. O importante agora é que essa pessoa, esse parente, está com uma ideia e precisa de tratamento e acolhimento. Então, é 24 horas grudadinho mesmo, acompanhando, até que seja medicado, até que vá para a psicoterapia e que esse processo vá retrocedendo, né? Mas a presença de alguém é evitar. Então, se a pessoa está te dizendo que ela pensou nisso, que ela tem pensado nisso, às vezes me perguntam, Malu, mas como é que tu avalia o risco? Bom, se a pessoa me falou, não avalio o risco. Vamos falar do transtorno afetivo bipolar. Tu está conversando, eu faço um manejo adequado, eu faço um acolhimento contigo, e tu me diz, Malu, está tudo bem, eu estou bem, eu vou para casa. Às vezes há uma virada entre a parte depressiva e maníaca, e tu sai daqui, ali na esquina algo acontece, tu recebe um telefonema e modifica toda aquela situação. Então é importante que a gente, mesmo que a pessoa diga eu consigo, que a gente dê ouvidos, que eu vou chamar um familiar e eu vou orientar. Porque quando eu fico bem, eu já penso que eu não preciso nada, não preciso de tratamento. Mas em seguida, ou meses depois, ou uma semana depois, ou até uma hora depois, a pessoa volta a ter aquela ideação. O que acontece? É que a cena, o problema não sai da tua cabeça. É o filmezinho que tu não consegue desligar, não consegue sair do cinema, não consegue desligar a televisão. Então aquilo está na tua cabeça o tempo todo. Então quando sai um pouquinho, em seguida volta para a cena. Qualquer frustração. E a frustração não precisa ser real, pode ser um pensamento que eu tenho e logo me leva para aquela imaginação. Como as pessoas que têm síndrome do pânico, né? Ela não precisa estar no lugar para ter a crise. É só ela lembrar dos lugares onde ela já teve que ela já começa a ter sintomas. Então, é importante a gente acolher e ficar junto. Então, é muito comum mandar embora, né? Ah, não, já se acalmou. Não gosto, particularmente, porque a gente estaria medindo algo que não se mede numa conversa. Nem mesmo a gente, que é da psicologia ou os psiquiatras, a gente não mede isso na hora, né? Nós não temos uma bola de cristal. Então, é preciso que a gente escute. Esse sujeito precisa. E precisa acolher essa família. Quando tu chama a família, tu tem que acolher a família. Porque essa família tende a dali um pouquinho a achar, é besteira. A vida inteira diz, a vida inteira está se preparando. Uma hora pode cometer. Então, me preocupa muito essa questão da família, né? Eu digo que tem que ficar 24 horas junto, precisa explicar para a família. E aí tu falaste de uma coisa importante, se eu não sei, eu ligaria para o CVV, se eu não soubesse. Se fosse um familiar, se eu fosse um colega de trabalho, eu ligaria para pedir orientação. Passaria a pessoa, mas pediria orientação também. Porque, claro, a gente não tem obrigação quando não é da área de saber. Mas o Setembro Amarelo está aí para isso, para a gente saber aonde buscar e saber que tem que acolher. Não pode liberar para ir embora, né? Muito obrigada. Então, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. Hoje conversamos sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No
Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com a psicóloga e professora da Universidade Fevale, Maria Lúcia Rodrigues Langoni. Nosso bate-papo é sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Professora, eu vou começar esse segundo bloco trazendo alguns dados também da Organização Mundial da Saúde. Eu sei que é difícil se traçar um perfil de um possível suicida, né? Mas dados de quem mais comete suicídio hoje no Brasil, né? O suicídio, então, é a segunda principal causa entre os jovens de 15 a 29 anos. 75% dos suicídios em todo o mundo ocorrem em regiões de baixa renda. Quais as causas, quais os métodos mais comuns, né? Ingestão de medicamentos, pesticidas de uso rural e enforcamento e armas de fogo, sendo que os homens, né, é que geralmente usam mais as armas de fogo. E se traçando um paralelo em relação ao sexo, né, em média, são 3 casos de suicídios de homem para cada mulher. Né? Eu sei que são só dados, né, mas os homens, eles costumam cometer mais suicídio do que as mulheres, até porque teriam mais dificuldades de falar sobre os seus sentimentos. E os jovens, porque tantos dos nossos jovens estão sendo afetados, né? De que forma? É por bullying na escola, é por esses videogames mais agressivos. O que está acontecendo com os nossos jovens, né? Falta de diálogo com os pais, não se acham encaixados no padrão atual do nosso mundo, né? Falar um pouquinho sobre isso. A gente tem um mundo muito rápido hoje, né? Onde, como dizia o Zygmunt Bauman, um mundo líquido. Pensando nos homens, se a gente pensar na história da humanidade, ele sempre teve que ser o provedor, ser aquele que tem a competência, a cobrança social. Então, esse número provavelmente vai começar a mudar a partir de agora, o futuro, porque a mulher também começa a assumir essa posição de provedora, né? Então, isso poderá vir a causar diminuir esse desnível. A pressão em cima do homem ainda, então, é muito forte, e a gente poderia dizer que tem mais casos na família, né? Então, se um vô já se suicidou, o risco da pessoa seguir o modelo é grande. Então, quando a gente já sabe que teve um caso de suicídio, e como eram os homens antigamente que se suicidavam mais, isso acabava sendo um modelo passado de geração em geração dentro da cultura. Mas a gente pode pensar nos adolescentes, né? Nas crianças e adolescentes. Acho que a gente vive um mundo um pouco diferenciado hoje, né? Não vou dizer bom nem ruim, é diferente. Nós lutamos para ter mais liberdade, nós lutamos para que pudéssemos modificar a nossa vida, modificar a profissão. Se eu não gosto mais dessa, eu posso migrar para outra. Se eu não estou bem nesse relacionamento, eu posso ter outro. E os filhos e os adolescentes, né, crianças e adolescentes, eles vivem hoje a questão da separação dos pais, por exemplo, como algo que, bom, se antes a família ficava junto, não importa as brigas, o que tivesse, eu teria aquela segurança para o resto da vida. Uma das questões é que hoje eles veem que não, mesmo que os seus pais estejam juntos, mas ao redor vários não estão. Então, a tendência, uma das questões importantes é que eles pensam que, bom, hoje talvez eu não vá ter ninguém. Assim como meu pai se separou da minha mãe do meu pai, eles podem daqui um pouco se separar de mim. Então, esse modelo novo, ou melhor, essa configuração mais recente das famílias, traz uma certa insegurança para as crianças, né? Isso poderia, em alguns casos, ser algo que incentivasse,
a depressão, o risco de ideação suicida, porque às vezes os pais, nessa reconfiguração, ficam presos em encontrar um parceiro, uma parceira de novo e esquecem aquela rotina que crianças e adolescentes precisam ter. Então, casais que se separam têm que ser amigos, eles precisam ter respeito um com o outro e que a criança saiba que aquele vínculo é para sempre, inclusive dos pais, mesmo que seja na condição de separados. Então, isso pode ser um agravante, né? Porque eu pensei na alienação parental. Se separa, um sai muito magoado e tenta destituir o outro da função parental. Então, isso é um risco que passa muitas vezes silencioso, quando é grave, né? Onde a mulher ou o homem, o pai ou a mãe tem atos que são perceptíveis na família e na sociedade, e tem outros atos que se passam, né? Tua mãe é um saco, tua mãe é isso. Uma depreciação daquele sujeito, que pode gerar muita insegurança, e uma das questões importantes, como decorrência disso, da alienação parental, seria o risco e a ideação suicida. Os adolescentes, bom, a adolescência é algo novo e tu deixa de ser criança, está conhecendo um corpo novo e não sabe mais o que tu vai ser quando crescer. Nós perdemos os rituais, né? E se é bom ou se é ruim, os rituais são marcadores da idade que tu chegaste. Então hoje, qual é o marcador para esse adolescente? Qual é a cobrança? Quem ele vai ser? Que profissão ele vai seguir? Bom, ele não pode mandar em si, mas ele tem que obedecer muitas coisas. Ele é grande para umas coisas, ele é criança para outras. E a gente pode pensar que algumas adolescentes já, né, num comportamento depressivo, com esta nova configuração familiar, com este não saber o que vai ser e poder ser tantas coisas, se perde num vazio. E aí o que entra dos pais? Antigamente os pais também não ficavam perto. A gente escuta isso, mas meu pai e minha mãe nunca ficaram perto de mim, eu nunca tive essa tentativa de suicídio, né? Nunca tentei suicídio, nunca me deprimi. Mas a gente sabia o que ia ser quando crescer. Os pais já delimitavam, então tu tinha um norte, um objetivo. A gente poderia dizer que esse não norte, esse não objetivo, ou tantas possibilidades, e alguém não conversando contigo sobre isso, sim, deixa uma brecha, um vazio, onde esse sujeito não consegue fazer essa travessia da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta. Então, de novo, a importância da gente trabalhar, né, junto às famílias e na mídia, principalmente, que sim, algumas coisas são diferentes, porque antigamente os nossos pais tinham uma segurança que nós acabaríamos, ou os estudos, ou se não fossem os estudos, trabalharíamos, entraríamos no mercado de trabalho, casaríamos, alguma coisa estava certa. E hoje a gente está em meio a várias possibilidades. Então, o adolescente precisa de alguém que converse com ele sobre essa angústia que ele tem, né? Porque essa angústia é ampla, ela está solta. Né? E como muitas vezes os pais estão muito interessados nas suas vidas, né? Essa nova configuração da família, não poderia deixar os filhos soltos. Então, a gente pode pensar que é estar próximo, tá? Não é o problema o divórcio, a separação, né? Tem casais que são muito mal juntos e também vai fazer mal para a criança, mas pensar o quanto que a separação não é do filho, né? Então, o quanto precisa estar presente e ter que ouvir. E é muito difícil escutar filho, porque eles trazem angústias de bullying, por exemplo, que tu passou na infância, tu passou na adolescência e aquilo foi horrível, graças a Deus passou. E aí chega o teu filho e traz de novo. Tu sofre com ele, tu não quer que ele passe aquilo de novo. Então, às vezes, tu não quer enxergar. Por isso que para o familiar enxergar a ideação suicida, enxergar a depressão, é muito difícil. Né? O que está muito perto de ti, por que psicólogo, psiquiatra não pode tratar familiar? Porque está tão perto de ti que tu não tem a capacidade de enxergar, tu está envolvido demais afetivamente. Então, a gente pode pensar que sim, que é quem está ao redor que precisa carinhosamente chegar nos pais. Né? Não posso chegar dizendo, olha, vocês estão soltos aí, essa criança, vocês só brigam essa criança. Né? Olha, gente, vocês precisam ficar com ele. Né? Podem continuar soltos e com ele. Então, a gente poderia pensar no nós, né? Quando as individualidades não têm um momento de nós, isso escapa ao controle do sujeito. Então, é como se tivesse uma sensação de devastação, né? De perda das bordas no adolescente. Então, ele precisa. E qual é a borda? Eu estou aqui contigo, não vai ali, vai fazer isso. Estar com ele. Olhar filmes junto com eles e discutir sobre o assunto. O Baleia Azul.
olha junto, esses games, joga junto. Porque se tu tiver um outro, se o adolescente ou a criança tem um outro que dá um significado para aquele jogo, que dá um significado, não adianta proibir, porque em algum lugar eles vão fazer, na escola, no intervalo, em algum espaço. Então, não adianta mais tu cercar o teu filho dentro de casa, porque ele vai ter acesso, né? Ele vai precisar estar preparado. Então, é olhar junto. Acho muito interessante. Tem uma série que aponta para suicídio, isso incentiva as crianças, vamos proibir. Não, vamos olhar junto. E vamos pedir ajuda, vamos conversar sobre isso, né? Convidar profissionais na escola para conversar, para falar, orientar os pais, mas principalmente olhar junto. Acho que os games é bem legal poder jogar junto, para tu entender e dar uma outra perspectiva. Por exemplo, ali tu tá matando e poder dizer como é bom aqui no jogo, né? Posso matar. Porque na vida não posso, né? Mas no jogo posso matar. A gente vive dizendo, né, no trânsito, matar esse aí, vou matar. Então a gente tem esse costume. E o jogo, ele, claro, que libera algumas questões, né, que ficavam guardadas, mas se libera é porque estão ali. Então acho que hoje também, a partir dos games, não demonizá-los, mas falar sobre eles. Tem muitas pesquisas ainda em andamento, né, sobre isso, mas me parece muito mais que é a falta deste outro, né, que intervém junto à criança e acolhe ela para poder olhar, então, filmes, jogar games que tenham esse incentivo a matar ou morrer ou se suicidar. Acho que é importante. E jogando junto, a gente pode jogar até esgotar. E tem uma coisa da criança e do adolescente, não é só deles, que é fazer aquilo que não pode, né? Então, quanto mais não pode, mais legal é. Se meu pai e minha mãe estão jogando esse troço de suicídio, provavelmente eu vou jogar outra coisa, né? Daqui a um pouco estou jogando um jogo bem calminho lá. Então, acho que desmistificar, ficar junto. Nós não conhecemos essa nova infância, essa nova adolescência. Nós pais estamos conhecendo junto com os filhos. Antigamente a gente conhecia, eram os papéis delimitados. Hoje a gente está conhecendo. A gente é aprendiz. E acho que isso é muito legal, só que tem que estar junto. Então, talvez seja um recado, né? Independente se o casal está bem, não está bem, se vão se separar, se é um pai solteiro, uma mãe solteira, tem que estar junto. Essa coisa também poderia falar sobre, tu falaste de violência sexual. Então eu vou sair, deixo meu filho com qualquer um porque eu preciso arrumar outro ou outra, né? E o filho vai ficando, ele vai ficando. E nessa sobra ele pode parar num tio que é abusador, numa tia que é abusadora. Filhos a gente teve, parece que são para sempre até saírem, né? E a gente vai ter a síndrome do ninho vazio, porque algumas mulheres até têm ideação suicida quando os filhos saem de casa e perde aquela questão da mãe. Mas penso a importância da gente estar discutindo isso, falando mais sobre isso, né? De estar perto, que esses pais, seja lá a configuração que for, o nós, esse momento com a criança, também não entrar numa relação onde o novo parceiro ou a nova parceira não quer os teus filhos, né? Porque não pode ser ou, né? Uma relação familiar tem que conjugar. Então, as novas configurações exigem pessoas muito bem resolvidas, né? Não é mesmo para qualquer um. Todo mundo fala, né? Agora banalizou. Acho que não. Acho que agora colocou o assunto sério, que é conseguir conviver junto e estar presente. Estar presente. Acolhe. Imagina, tu tá com vontade de te matar, tu tá com uma devastação, aí chega alguém, filho, eu já senti isso na adolescência. Eu já passei por isso, vai passar, eu sei que está doendo, fica aqui comigo, bota para fora. Na hora parece que não vai passar, acolhe aquilo. Mas te empresta, né, para aquele sujeito. Se emprestar. Se tu nunca teve a ideação, mas já teve tristeza sem fim. Então acolhe aquele sofrimento, né? Não julga ele, não fica dando conselhos. Acolhe, vai passar, eu vou estar contigo e eu vou te ajudar. E ajuda mesmo, né? E aí, não sei, como tu falaste antes, pede ajuda para quem sabe, né? O CVV é fantástico nesse sentido, né? Então, acho que está aí à disposição da gente. Estamos chegando ao final, então, do nosso programa. Amarelo é a cor da luz, da vida e do sol, né? Da valorização da vida. É contra a escuridão, né? Então, para encerrar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre todo esse assunto que nós debatemos, muito importante que se tenha um mês de conscientização, né? Contra o suicídio, de valorização da vida, mas também que deve ser amplamente discutido, né?
todas as épocas do ano? Acho que a principal mensagem de tudo isso é que a gente precisa estar perto dos nossos, né? Estar perto, estar acolhendo, não julgando, não deixando os mitos e os tabus nos tomarem conta e poder fazer essa proteção, né? Isso liberta, traz uma flexibilidade no ser humano de parar e olhar para aquele outro que está dizendo, né, que está com vontade de desistir. Talvez eu, correndo, também esteja com vontade de desistir, fuja disso, correndo. Então se empresta ali, para ali naquele momento, te entrega para esse sujeito, não julga, em hipótese alguma, e continuar buscando em todos os espaços, né? Já deixo um convite. Na terça-feira a gente vai estar fazendo o Centro Integrado de Psicologia na Universidade Fevale, uma mobilização mais pelo final da tarde, nessa caminhada, né, sobre o Setembro Amarelo, sobre o Dia de Prevenção ao Suicídio, e que a gente possa, então, contar com as pessoas que quiserem estar na universidade para fazer parte desse movimento que a gente faz, então, andando pela universidade e fazendo uma mobilização. Então, fica aí o carinho e a ideia de que fiquem perto, né, de todas as pessoas, não desamparem, porque o desamparo leva à ideação suicida. Muito obrigada, professora, por todos esses esclarecimentos e por estar aqui conosco, tão aberta a discutir esse tema importante. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e de valorização da vida, foi o tema do Vitalidade de hoje. Nossa conversa foi com a psicóloga e professora da Universidade Fevale, Maria Lúcia Rodrigues Langoni. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal, youtube.com/tvcâmara.nh, e sugestões de pautas podem ser enviadas pelo e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br e também por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.